Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. TV Web Litoral, Sistema Litoral de Comunicação. Hoje é domingo, dia 15 de outubro, uma data importante para todos os profissionais da educação. E imagina que coincidência agradável, a gente está aqui, dia de domingo que eu faço aí na Princesa do Litoral Maracajaú, que é uma praia do litoral norte potiguar, o programa Mesa Redonda Litoral. Estou sem fazer o programa, mas hoje, coincidentemente, eu não poderia deixar de trazer ao vivo esse programa para brindar você, o web ouvinte do Sistema Litoral de Comunicação. Estamos aqui no Marante Plaza Hotel, na Praia do Pina, Recife, Pernambuco, e olha só, em excursão da Escola Estadual Professor Edgar Barbosa, grande jurista, jornalista Edgar Barbosa, e, aliás, professor Cristóvão, eu tenho orgulho de ocupar a cadeira na Academia Ceará Mirinense de Letras, a cadeira que é patrono o professor Edgar Barbosa. Então, minha gente, não vamos ser muito delongos nesse início, porque hoje, de forma muito carinhosa, a gente está aqui com nada mais, nada menos, com um professor, acima de qualquer coisa, já foi senador da República, aliás, brilhante senador, que nos representou, mesmo sendo senador pela capital federal, Brasília, ele representava o povo brasileiro. Ele representava a vontade deste país se revolucionar, se transformar através do único meio, que é a educação. Não há como haver desenvolvimento, crescimento econômico, enfim, se não houver educação. Eu estou aqui com o professor e ex-ministro da República, senador também, Cristóvão Buarque. É um prazer, professor, recebê-lo nesse dia 15 de outubro, nosso dia do professor. A gente com uma turma tão legal de Ceará-Mirim, da Escola Estadual Professor Edgar Barbosa, aqui em Recife. É um prazer recebê-lo no Sistema Litoral de Comunicação. O prazer é meu e quero mandar um grande abraço para todos os professores da escola, para todos os professores de Natal, do Rio Grande do Norte, do nosso Nordeste, eu como pernambucano, e dizer que foi um grande prazer encontrá-lo aqui, no mesmo hotel em que estamos, tomando o café da manhã. Muito bem. Professor, senador, ministro, por que a sua grande ideia de federalizar o ensino fundamental, esse país não absorveu? Porque a gente assistiu, eu tinha o orgulho de assistir a TV Senado, o esforço do senhor no Ministério, ainda lá no governo Lula, de fazer e se perguntava por que o ensino médio federal é tão bom, todo mundo quer estudar, e por que não federalizar o ensino das crianças para que a gente inicie essa revolução na educação brasileira? Por que isso não foi adiante, professor? Primeiro, eu quero agradecer muito a sua pergunta. E é uma pergunta muito boa. Por que é que as pessoas não percebem que a saída é essa? Tem algumas explicações de porquê. Uma é porque as pessoas acreditam que federalizar significa que a partir de agora, de quando for federalizado, para comprar um giz, tem que consultar Brasília. Não, não é isso. A federalização que eu chamo é ter uma carreira nacional do magistério, como já tem para algumas escolas, as escolas técnicas, Colégio Pedro II, aqui em Pernambuco tem uma excelente escola chamada Colégio de Aplicação. Então já tem uma carreira. A minha ideia é que isso se expanda para o Brasil inteiro. E não é de repente. Eu proponho que o governo federal vá adotando a educação por cidade. Se o governo federal adotar a educação de 100 cidades a cada ano, começando pelas pequenas, em 25 anos chegamos a todas as cidades do Brasil. Como foi com a industrialização, com os aeroportos, com a energia elétrica, tudo tem um ritmo. Então a primeira é essa, as pessoas temem a centralização. E eu sempre insisto, a federalização tem que vir com a descentralização gerencial na escola. Você dá um fundo de dinheiro e a escola gerencia, salva a carreira do professor. E liberdade pedagógica.
O Ministério não tem que se meter como é que o professor vai dar aula, nem mesmo o conteúdo. O que o governo federal tem é um sistema de avaliação para ver se o professor está dando conta ou não do recado. A liberdade pedagógica, descentralização gerencial e uma carreira nacional do magistério, ao mesmo tempo que determine a qualidade da edificação, dos equipamentos, para que a gente tenha na educação o que tem, por exemplo, no Banco do Brasil. Você vai a uma agência do Banco do Brasil em qualquer lugar do Brasil, menor cidade, tem ar-condicionado, o prédio é bonitinho, os equipamentos e computadores são modernos. Aí você atravessa a rua, entra numa escolinha municipal, a qualidade é outra. Então, eu acho que essa. A outra é um certo preconceito, medo. As pessoas têm medo dessa ideia de federalização. Mas quem é que não tem uma escola técnica federal na sua cidade? Duvido. Tem uma pessoa que não. E se todos querem essa escola técnica, por que não querem que todas as escolas sejam federais? Por que não? A pergunta boa mesmo é como fazer isso. Quanto tempo leva? Quanto custa? Aí sim, aí que é fundamental a gente saber. Mas eu acho que é um pouco, responde isso bem, preconceito contra a ideia nova. Quando eu entrei aqui em Pernambuco, há muito tempo, na escola de engenharia, era a escola de engenharia de Recife. Não tinha Universidade Federal. Foi já nos anos 60 que houve a federalização das universidades. É capaz de ter gente naquela época que ficou contra. É um preconceito. E, ao mesmo tempo, não entender direito essa ideia. Federalizar não pode ser centralizar. Nisso eu estou de acordo que seria um passo ruim. Professor, dentro desse seu raciocínio da federalização, há uma outra polêmica, uma outra questão que, no governo anterior, no governo federal passado, ele incrementou a implantação de escolas militares em vários estados e cidades. E muitos prefeitos, muitos governadores aderiram a essa ideia. Agora há uma mudança. O que o senhor acha dessa questão da escola militarizada no país? Você fez a pergunta da maneira certa. Porque, em geral, as pessoas perguntam, você é a favor ou contra? Não, você perguntou por quê. Por exemplo, se tivesse perguntado se a favor ou contra, eu sou contra. Acho que escola é uma questão de professor civil. Professor militar na escola para formar militares, que o Brasil precisa. Mas a sua pergunta que é boa, mas por que é que surgiu e por que é que os pais gostam? E as crianças? Surgiu por uma falência da nossa escola comum, normal, civil, chamada. A disciplina, as greves, a falta de respeito entre alunos e de alunos com professores, e às vezes professor contra aluno, virou um certo caos. Outra coisa também, nós nos deliciamos cada vez que surge uma nova ideia pedagógica. Aí aplica essa nova ideia pedagógica e não vai dando certo muitas delas, porque não se testou antes, não se fez análise com cuidado. Então, houve uma certa falência do sistema educacional. Aí, cada um procura a sua saída. E uma saída que muitos encontraram foi essa da escola cívico-militar, ou da escola militar. Eu não acho que seja a melhor alternativa, nem a alternativa para o Brasil. Mas eu entendo porque os pais querem. Eu entendo porque os alunos gostam. Porque encontraram um sistema que funciona, encontraram disciplina, respeito mútuo. Então, em vez de ficar apenas contra, vamos fazer a pergunta: onde é que nós erramos, nós que não somos militares, ao ponto que as pessoas prefiram o professor numa escola militar? Nós erramos. Nós perdemos a relação professor-aluno com respeito e disciplina. Essas escolas militares chegam e impõem isso, de uma maneira até que não é a melhor. Mas depois as pessoas estão cansadas de greves, e cada um chama como quer o professor, falta de respeito e de disciplina. Mas não é o caminho para o Brasil. O professor Cristóvão, o mundo viveu 2020, 2021,
problema da pandemia. Quais as lições, essa questão do ensino à distância, das reuniões virtuais, da educação, o que a gente tirou de aprendizado para ver se a gente reinicia, digamos assim, uma nova fase para a educação? As escolas realmente pagando um preço muito alto, a gente aprendendo ainda como fazer para melhorar, para os índices da educação, que realmente são muito tristes no Brasil, principalmente depois da pandemia. O que a gente pode ter aprendido nessa questão pós-pandemia? Boa pergunta, mas antes de responder o que é que a gente aprendeu, eu vou responder o que é que a gente parece que não aprendeu. Eu tenho a impressão que nós não aprendemos que antes da epidemia a escola já estava muito ruim. Tem gente colocando a culpa da situação que está aí na epidemia. Outros até põem no governo anterior, do Bolsonaro. Tenho nenhuma simpatia por ele, mas não dá para dizer que a escola ficou ruim depois dele, não. Piorou. Mas já era muito ruim. Piorou depois da epidemia, mas já era muito ruim. Temos que entender isso. A epidemia chegou como um terremoto num povoado só de casebre, sem água, sem luz. Aí o terremoto destrói os casebres. Piorou, mas já estava ruim. Primeira coisa. Segunda, depois que a gente aprendeu que a escola não pode mais ser apenas, eu gosto de chamar, teatral. Professor, quadro negro e aluno. Não. Hoje a escola, para ser contemporânea, tem que ser professor, aluno e esses mecanismos todos da tecnologia, como isso que a gente está fazendo aqui. Em vez de um quadro negro, tem que botar uma tela onde entra o Google, onde entra o YouTube, onde as pessoas entrem falando. Quem inventou GIS foi um professor de geografia. Era impossível ensinar geografia só falando. Aí ele inventou aquilo, um quadro onde ele desenhava. Aí ele desenhava uma montanha. Hoje, a gente pode mostrar a um aluno como é o vulcão por dentro, em movimento. Então não pode ser mais só com giz. Uma aula de biologia, desenhando um corpo, não faz sentido. Então, nós aprendemos que as tecnologias precisam entrar na sala de aula. Eu costumo dizer que nós estamos na fase em que vai passar da aula teatral para a aula cinematográfica. E esse é o desafio. 100 anos atrás teve esse desafio na arte dramática. Só se fazia teatro no teatro. Aí veio o cinema. Veio o cinema e muita gente ficou contra, dizendo que o cinema não tem nada a ver com arte dramática. Mas se o cinema ficasse só filmando o teatro no palco, ninguém ia gostar. É muito chato você assistir teatro na tela. Teatro você tem que estar ao vivo. O que é que o cinema fez? Inventou linguagem nova. Filma de cima, filma de lado, efeito especial. É isso que a gente precisa na aula. A aula precisa ter efeito especial, precisa ter imagens de diferentes lugares. E o professor vai ser outro tipo, frente de mim, de você, vai ser outro tipo. Vai ter que ter assessoria de quem entende de televisão, vai ter que ter assessoria de quem entende de efeitos especiais, de quem sabe onde é que estão as informações. Não dá para exigir de um professor de história que saiba em que lugar tem Getúlio Vargas falando. Ele tem que saber a quem é que ele consulta. Olha, eu preciso de uma imagem de Getúlio Vargas para botar na minha aula de história sobre o suicídio dele. Vai ter que ter assessorias. Aí diz, isso vai custar dinheiro. Aí custa dinheiro fazer hidrelétrica. Mas, ao mesmo tempo, a epidemia mostrou que essa aula cinematográfica a gente pode transmitir para o aluno sem ele ir na sala de aula. Então, uma aula custa caro, mas ela pode servir para milhões de pessoas. Então, no fim, termina barata. A epidemia nos permitiu despertar para a tecnologia. Isso foi um bom ponto. Se é que a gente pode dizer que teve alguma coisa boa da epidemia. Professor, a gente já está quase para não tomar o seu tempo, que você está a lazer, está com a esposa, mas eu tenho duas questõezinhas. Uma delas, o país está se preparando para voltar a realizar os grandes momentos de se sugerir, de se expor ideias, propostas, porque fazemos educação dentro dos planos decenais. Então está prestes a ter mais um agora, e as conferências
municipais, estaduais estão para acontecer, inclusive já estão mobilizando a galera da educação para sugerir, dizer como é que a gente quer essa educação para os próximos 10 anos. Professor Cristóvão, sugeriria algo para a gente influir nesses 10 anos, nesse processo da gente começar a mudar de verdade a educação? Primeira coisa que eu sugiro, e o fato de já termos tido 2 planos que não conseguiram fazer o que a gente queria, não deu, não piorou não. A educação não vem piorando. Teve essa baixa da epidemia, já estava ruim, mas estava ruim, menos ruim do que 20 anos atrás. Mas não deu certo. Por quê? E isso eu acho que devia ser a primeira medida da nova conferência e do novo plano. Criar o Ministério para a Educação de Base. Enquanto o ministro tiver que cuidar da escola de base e universidade, só cuida da universidade e das escolas técnicas, que são federais. A exigência maior do plano seria ter um ministro para a educação de base. Um ministro que no dia que sair uma notícia de que a educação de base não está boa, o presidente pega o telefone e liga para ele: cara, o que é que está havendo? Sabe que hoje, se sair notícia de que a educação de base está ruim, o presidente vai ter que ligar para o prefeito. No ensino médio, para o governador, para o ministro, não. Ele só liga para o ministro se tiver greve de universidade federal. Precisa ter alguém junto ao presidente responsável pela educação de base, que só se realiza politicamente se a educação de base for boa. Se a educação de base não for boa, ele tem que ser criticado. Hoje não é. A agenda do ministro, procure ver, é toda comprometida com o ensino superior. Um dia desse eu vi o ministro, estava na Inglaterra, aí eu vi a notícia dizendo a agenda dele em Londres. Só visitou a universidade, não visitou uma escola de base. Então eu colocaria isso. Isso não muda. Para mudar, eu acho que deveria ser, sim, a ideia do governo federal começar a adotar a educação nas cidades cujas prefeituras não têm condições de dar uma boa educação para suas crianças. Se eu fosse prefeito da cidade, eu escreveria uma carta: presidente, não tenho condições de dar a educação que minhas crianças merecem na minha cidade. Adote as crianças da minha cidade, adote as escolas da minha cidade. Eu creio que o plano deveria começar a pedir, sem falar em federalização, sem falar que isso são todas as escolas, sem falar que é o Brasil inteiro. Começar a adotar as cidades mais pobres. Enquanto não houver isso, a educação nem vai dar o salto para ficar muito boa e nem vai ser igual uma criança que nasce, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu uso Axixá, uma cidade, ou outra qualquer pobre, não vai ser igual a uma cidade como Americanas, de São Paulo, que tem dinheiro. Então a gente precisa, para igualar a qualidade, que o governo federal comece a adotar as escolas das cidades pobres. Ministro, um pouco uma passagem por essa questão mundial. A gente ainda está, né? E esqueceu-se um pouco, a imprensa deixou um pouco de lado as notícias entre Rússia e Ucrânia. Agora chega de novo esse movimento entre Israel e Palestina. Como que o senhor vê? Isso é para o mundo, né? O que é um país como o Brasil, que graças a Deus não se envolve, né, nessa coisa, mas que mensagem o senhor deixaria para esse momento tão difícil que o mundo assiste e, como o senhor diz, na tecnologia ao vivo, vendo cenas terríveis? É terrível. Barbaridade por todos os lados. Há muitos anos atrás, um jornalista disse que a primeira vítima de uma guerra é a verdade, porque cada lado começa a dar suas notícias. Mas eu acho que tem uma vítima anterior à própria guerra, é a inteligência. A inteligência sumiu. Esses terroristas, são terroristas mesmo, do Hamas, não podiam ser inteligentes para fazer uma coisa daquela. Aquilo foi muito duro, uma vergonha, mas arranhou apenas a nação israelense. Não é aquilo que vai mudar Israel. Uma insanidade, e uma insanidade má. Aí o que é que acontece? O Israel reage cometendo também barbaridades.
esses bombardeios generalizados. Agora diz, não queremos matar os civis, então eles vão ter que se amontoar 2 milhões num negocinho apertado. Isso é quase igual a bombardear. Está faltando inteligência. Está faltando inteligência para se dizer, gente, Israel vai estar sempre vítima disso, a não ser que faça paz com os palestinos. E os palestinos têm que acabar com isso de terrorismo, porque isso não vai resolver a situação. O problema é que é fácil dizer que a inteligência morre. Mas como é que você traz inteligência num conflito que já tem tantos anos? Alguns dizem milhares de anos, mas pelo menos quase 100 anos, que é a criação de Israel. Então já não é mais uma questão de inteligência, já é uma questão de sentimento, de antagonismo. Eu hoje, lendo um artigo, vi uma frase que me impressionou muito de uma primeira-ministra de Israel lá atrás, Golda Meir, em que houve atentado terrorista e Israel revidou. Ela disse uma frase que é muito impactante, mas mostra a falta de poder da inteligência. Ela disse: odeio vocês, os terroristas, que matam nossas crianças. E odeio mais ainda que me façam matar as crianças de vocês. Ou seja, está faltando racionalidade, inteligência. O homem conseguiu ir à Lua, ir a todos os lugares, fazer tudo, mas não conseguiu ainda se relacionar bem. É como se um lado do cérebro avançasse, o lógico, o outro não avançasse, o político e o moral. Professor Cristóvão, ainda nesse campo internacional, como é que o senhor vê o Brasil, pelo menos é o que se demonstra, é o que se vê, voltando ao cenário internacional na discussão, na participação de uma série de pontos importantes, a questão do clima, enfim. O Brasil volta a ser um protagonista forte mundialmente, e a questão da geopolítica, essa questão de China, Estados Unidos, o Brasil, na sua avaliação, professor, ele vai bem, e não é aquela questão de acender uma luz ao diabo e outra a Deus, mas o Brasil faz esse papel bem, dentro do ponto de vista comercial, enfim, de estar nesse contato com China, com Estados Unidos, enfim, com o mundo. O Brasil está sentando à mesa de forma positiva agora? Faz bem por 3 razões. E não faz bem por uma razão. Faz bem, primeiro, porque temos um presidente bastante respeitado mundialmente. O presidente Lula hoje é um personagem importante do mundo. Segundo, faz bem pelo tamanho do Brasil. O Brasil é um país quinto maior do mundo em território, sexto maior em população, talvez até quinto, porque tem um aí que está juntinho da gente, 10º na economia. É um país grande, com um presidente carismático mundialmente. E terceiro, temos um serviço de diplomacia muito bom. Eu fui professor em muitos lugares. O lugar que eu dei, que tive melhores professores, foi no Instituto Rio Branco, onde formam os diplomatas. Então, temos diplomacia, temos um tamanho, temos um presidente, temos condições, sim, e o Lula está tendo de sermos uma voz importante. O que está faltando? Dar exemplo. Por exemplo, quando o Lula faz um discurso, e é o único que hoje realmente fala nisso, talvez o Papa Francisco também, mas ele não tem um país, não tem uma economia. Quando o Lula fala contra a desigualdade, os outros presidentes ouvem e dizem: caramba, esse homem aí está com uma preocupação boa. Mas o país dele é péssimo em concentração de renda. O país dele tem uma desigualdade vergonhosa. Quando fala na paz, e o Lula está falando bem da paz, não está defendendo Israel nem Palestina, mas a necessidade dos dois conviverem, esse pessoal olha e diz: mas a zona sul do Rio de Janeiro é como se fosse Israel e as favelas é como se fosse Gaza. Guerra ali, não consegue fazer a paz no país dele. Então, o que está faltando ao presidente Lula, a meu ver, é algumas medidas que dariam exemplo de que, olha, aqui a gente está tentando resolver. E eu creio
volta para o começo da nossa conversa. Um tremendo exemplo que o Lula poderia dar era começar a federalização da educação de base. Muito Porque bem. aí ele está dizendo, olha, aqui tem concentração de renda ainda, aqui tem violência, mas eu estou apontando a direção. A direção é a educação da máxima qualidade e o filho do mais pobre numa escola tão boa quanto o filho do mais rico. Estou fazendo a minha parte. Vai levar 25 anos, mas já estou fazendo aqui em 200, 300, 500 cidades. Eu acho que falta do Lula apenas isso. Dá exemplo. A Bolsa Família já é um pouco exemplo. Inclusive porque vem desde Fernando Henrique Cardoso com o nome de Bolsa Escola. É um exemplo que a gente pode levar. E eu sugeri ao Lula que defendesse na Assembleia Geral das Nações Unidas um programa Bolsa Escola, Bolsa Família, agora o nome é esse, Bolsa Família Internacional. Os governos do mundo pagarem para que os pobres não precisem emigrar. Essa coisa que a gente está esquecido, mas está morrendo gente no Mediterrâneo esses dias. Aliás, eu acho que o Lula fala pouco da migração. O Lula devia falar, o Papa Francisco, esse está falando da migração. Que está ali na Itália, onde os pobres migrantes estão morrendo. O Lula devia falar mais de migração e dizer, aqui a gente deu um exemplo, criando a Bolsa Família, que de fato diminuiu a migração do Nordeste para o Sul. Lembra? Eram hordas e hordas de pessoas que iam para o Sul. Hoje a pessoa tem uma renda e isso segura a pessoa na sua cidade. E eu tenho defendido que os países ricos do mundo criem um programa Bolsa Família Mundial e pague para que os pobres não precisem emigrar, morrendo no Mediterrâneo, morrendo na fronteira americana, sofrendo aquela coisa de viajar milhares de quilômetros em busca de comida, de renda, de emprego. O Lula é o melhor que a gente tem para isso, o Brasil tem um tamanho para isso, a diplomacia é competente para isso, falta o Brasil dar exemplo. Professor Cristóvão, estamos chegando ao final dessa participação excepcional, fará parte da história do nosso sistema de comunicação. Litoral. Lá em Ceará-Mirim, Maxaraguape, Rio Grande do Norte, região metropolitana, mas eu gostaria de saber o seguinte, com toda essa consultoria gratuita que o senhor deu agora para o governo federal, para os governos do estado e do município, a pergunta é a seguinte, o que o professor Cristóvão está fazendo hoje? Aposentou-se, mas eu estou vendo com a mesma vitalidade da tribuna do Senado, da determinação no Ministério. Ainda já foi convidado ou está esperando a ser convidado? Como é que vai ser convidado para fazer parte com as suas ideias, com os seus propósitos de revolucionar esse país, que é o que nós estamos precisando, revolução através da educação. Como está a vida do professor Cristóvão hoje? Vida de quem está completando 80 anos. Parabéns! Quem está completando 80 anos não tem que estar querendo cargo, agenda, não. Agora, vou continuar contribuindo, meus artigos, meus livros. Hoje eu sou um professor aposentado pela UNB, é a minha aposentadoria, mas eu sou um escritor. Hoje eu sou escritor de artigos. Esse fim de semana foram 3 artigos em jornal, revista e blog. Então eu sou escritor. E ao escrever as ideias vão. E estou aqui falando com você. Falar com você, eu garanto que alguns milhares de pessoas vão assistir, vão ouvir, vão comentar, vão criticar, porque sem crítica a gente não avança. E é bom a crítica. É boa, é fundamental. Então eu estou aqui colaborando com o Brasil, Obrigado, graças professor. a você que leva adiante esse sistema litoral. Muito bem, e agora, para encerrar, ele deixa uma homenagem, até porque essa data ela é emblemática na vida dos profissionais da educação. Aproveitando, eu vou fechar a câmera agora da TV Web Litoral e o senhor vai deixar uma mensagem para gente que, olha, eu comecei a lecionar aos 17 anos de idade. Me aposentei, também sou professor aposentado, depois enveredei pela vida da comunicação social, criamos um sistema de comunicação que nos permite a colaborar com o mundo, com o Brasil, com o Estado e com a nossa região principalmente. Portanto, professor Cristóvão, gostaria que deixasse uma mensagem nesse 15 de outubro para todos os professores do Brasil, mas em especial para a nossa região.
para cada um de vocês. Hoje em dia a gente não sabe se dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa mensagem fica reverberando por aí nas mais diversas horas. Eu quero dizer que o grande desafio do Brasil é descobrir que o caminho está na educação. Nós já tivemos estadistas da independência, da integração territorial, do desenvolvimento, da energia, da estrada. Temos, nos últimos tempos, estadistas da distribuição de renda, pouquinho da Bolsa Escola, Bolsa Família, Auxílio Brasil, Bolsa Família. Temos tido diversos estadistas. Mas até hoje não tivemos o estadista da educação. Eu gosto de chamar de educacionistas. Esse estadista educacionista vai perceber que, se fosse uma guerra, nossos heróis eram os soldados. O desenvolvimento econômico, os engenheiros. Se a gente quisesse mandar uma nave para a Lua, seriam os cientistas e os engenheiros da área de astronáutica. Mas o engenheiro do futuro é o professor. O soldado, para ganhar a guerra no futuro, é o professor. É o professor que vai formar as crianças, que vão aumentar a produtividade para o país produzir mais. E, ao ser igual à educação de pobre e rico, vai permitir a distribuição dessa renda, que é o grande problema brasileiro, é a concentração de renda. Então, nós, professores, eu já aposentado, como professor da UNB, nós, professores, somos o futuro do país, porque o futuro está nas crianças. Elas, sim, são o futuro, mas nós somos os que formamos essas crianças. Então, vamos lutar para educar as crianças, mas vamos lutar com uma coisa a mais. Eu gostaria, essa é a mensagem, que cada educador fosse também um educacionista. Educador é o que ensina. Educacionista é o que dá condições para que todos os professores ensinem. Educador é o técnico, educacionista é o político. Eu queria que todo educador fosse também um educacionista, lutando para que o Brasil tenha sua educação entre as melhores do mundo, e não entre as piores como é hoje, e que o filho do mais pobre tenha acesso a uma educação de qualidade tão boa quanto o filho do mais rico. Aí depois, o talento, a persistência, a vocação, vai ver qual é o que tem mais futuro, qual é o que tem menos futuro. Mas ninguém fica excluído, e a desigualdade que houver é pelo talento, não é pela herança do dinheiro que recebeu dos pais. Os pais têm que dar condições para a educação, os educadores educarem. E nós todos, educacionistas, conseguirmos que isso seja para todos. Grande abraço para cada uma e cada um, professor do Brasil. Obrigado, professor Cristóvão. Foi um prazer mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Prazer. Obrigado a você. Ok. Muito bem, gente. Nós estamos, depois desse primeiro momento, com o professor Cristóvão Buarque, ex-ministro, senador da República, professor da UNB. Nós vamos conversar daqui a pouco com o Carlos Henrique sobre o Goto Seco. Goto Seco é um movimento cultural lá em Ceará-Mirim, que está prestes a fazer mais uma edição, e a gente vai aguardar um pouco aqui. Deixa eu mostrar a galera que estava assistindo aqui. Olha só aqui. Aê! Olha aqui, professor. Olha aqui, professor. Olha aí, eu tô vendo. Legal. Valeu. Show de bola. É isso aí. Que bom, hein? É isso, TV Web Litoral. Acontece o fato. Vira a notícia aqui. Olha só, a galera tá animada. A galera animou isso aí. Agora todo mundo. Você nacionalizou. Pois é. Olha aí. Minas Gerais. Show de bola. Olha, um abraço, tirei. Vamos lá. Carlos Henrique.
bem, galera, é isso aí. TV Web Litoral, Sistema Litoral de Comunicação ao vivo, direto do Marante Plaza Hotel, aqui na Praia do Pina, Pernambuco, né? Depois desse momento extraordinário, né? Entrevista com o ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, senador da República, o professor aposentado da UEM, 80 anos, comemorando. Olha aqui, que graça, né? Deus nos coloca sempre no momento certo, na hora certa, e a gente socializando tudo isso, rapaz, com você, aqui na TV Web Litoral, que eu pediria, como faço sempre, compartilha, socializa, divide aí esse momento de conhecimento, um momento único na vida, na história do sistema muito feliz, está aqui, claro, estamos no lazer, mas aproveitando essa manhã de domingo para levar para você, que é a razão maior da nossa existência, levar momentos como esse. Nós agora, dentro de mais alguns instantes, vamos conversar com o Carlos Henrique, que é o articulador, o idealizador do Goto Seco, que está prestes a realizar mais uma produção. Estamos aguardando o Carlos, né, para ver se ele chega aqui e a gente faz esse bate-papo com o Carlos Henrique. Mas terminou pessoas de vários estados do Brasil. Cristóvão Buarque, figura proeminente, figura muito, fez, sugeriu, deu ideia para que a gente avance na educação. Né? Vamos ver aqui. Cadê Carlos? Estou esperando ele para a gente fazer isso. Quem? Quem? Tudo bem, guardando aqui Carlos Henrique, né? Se ele não chegar como a gente havia combinado, vamos deixar para fazer lá em Ceará-Mirim. Quero agradecer às pessoas que entraram aqui e peço que você, ao assistir a esse programa Mesa Redonda Litoral especialíssimo, compartilha com os seus sociais, a gente agradece muito. Então, é isso. Vamos, inclusive, reprisar esse momento especial, né, na Rádio 87 FM. Vou falar com o Jackson já para ele fazer a reprise desse programa, né, com essa entrevista com o ex-ministro e senador da República, ex-senador Cristóvão Buarque. Muito bem. Aos 80 anos, aqui, completando com a sua esposa, aqui em Recife, né? E a gente, né, na hora do café, rapaz, ali no refeitório, a gente sugeriu, pediu essa deferência, né, do professor Cristóvão, ex-senador, para ele nos conceder nesse dia tão especial, que eu quero também aproveitar e dizer para os professoras do Brasil, em especial a todos nós aí da região, né? Ceará-Mirim, Xaranguá, Pureza, enfim, aí o sistema litoral é muito forte. Desejar para você luta e luta. Não é fácil, a gente precisa compreender que só através da educação, através de organização, de mobilização, a gente pode conquistar, a gente pode avançar. E o caminho para a mudança, todos os aspectos da vida, absolutamente todos os aspectos, não é outro senão pela educação. Portanto, a você, amigo, nosso muito obrigado.
tá certo? Pela companhia. Deixa eu agradecer aqui a galera, rapaz, que entrou aqui, né? Pois é, muita gente aqui. Elis Regina, obrigado, Elis. Muita gente. Carlos Alberto, Carlão, um abraço, Carlos. Olha aí, Carlos, que legal, hein? Entrevistar aqui o ex-ministro, enfim. Agradecer a todos. Valeu, um abraço, ficamos por aqui e até amanhã, se Deus quiser, com o programa A Sua Vez, que vai entrevistar o artista plástico Novenil Barros. Um abraço, tchau!